O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Agora estou vendo. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Da cabeça, né? Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Quem não se lembra dessa reportagem aí da TV Record? Sim, ET Bilu, o extraterrestre que não gosta de luz, que tem voz de adulto imitando criança e que vem em horário nobre aconselhar-nos a buscar o conhecimento. Mas de onde surgiu esse capiroto, que era visto como um certo carinho, uma certa caricatura brazuca da ufologia americana? Bora descobrir? Então inscreva-se no canal, deixa um like e já compartilha com aquele amigo que curte um contato imediato do terceiro grau. Tudo começa no Projeto Portal, uma associação que reúne pessoas interessadas em pesquisa ufológica, civilizações antigas, dimensões paralelas e mistérios em geral. Aquela galera da conspiração. O líder e fundador desse projeto é Urandir Fernandes de Oliveira, um ufólogo que afirma ter tido contatos extraterrestres, o mais notório deles com o Sr. Bilu. E olha que interessante, os nomes Urandir Fernandes de Oliveira formam o acrônimo UFO. Foda-se. Urandir disse que encontrou com o ETzinho de nome fálico aos 13 anos, idade em que se descobriu seus superpoderes mediúnicos. O paulista indica que manteve contato individual com o alienígena até 2009, ano em que o Sr. Bilu resolveu que era hora de difundir a sua mensagem para o mundo, indo para a mídia. A passagem de Bilu pela televisão foi meteórica. Participou de programas de grande envergadura, a começar pelo Conexão Repórter do SBT. Mas foi mesmo no Domingo Espetacular da TV Record que seria alçado ao altar da fama, no qual o alienígena se escondeu atrás de arbustos e disse para a humanidade buscar o conhecimento. Depois foi a vez de Urandir ir ao Super Pop e por fim no CQC. Nesta última aparição, a equipe do Danilo Gentili foi até Corguinho, na fazenda do Projeto Portal, com uma câmera infravermelha, sem avisar o ET, e conseguiu flagrar a silhueta de uma pessoa atrás do arbusto. Além disso, a ausência do Sr. Oliveira, que se reivindica mediador dessa conversa com o Sr. Bilu, causava estranheza. Desmascarado, Urandir resolveu se recolher aos seus projetos. A história se tornou lenda, a lenda tornou-se mito, o mito tornou-se meme, e por mais de 10 anos algo passou despercebido. Porém, em 2022, o ufólogo estaria de volta aos holofotes quando somem Bruno e Dom na floresta amazônica. E numa manobra diversionista, bolsonaristas viralizam uma notícia sobre uma descoberta insólita. Uma grande civilização que agora estava enterrada sob os solos amazônicos. Ratanabá. Não obstante, para entender como chegamos até aqui, precisamos tentar reconstituir a vida desse ser iluminado que idealizou o ET Bilu. E acredite, essa história começa muito antes do Alien aparecer no Domingo Espetacular. Tentar traçar uma biografia para Urandir somente com fontes secundárias é uma tarefa árdua. Nós gostaríamos muito de ter entrevistado pessoas diretamente, mas com restrições financeiras somos impedidos de fazer isso. Por isso, vamos trabalhar com o que temos, as notícias jornalísticas da época. Urandir nasceu em Marabá Paulista, que como o nome sugere fica no estado de São Paulo. Nascido em 1963, viria a se mudar para Presidente Venceslau, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul. De acordo com ele, o seu primeiro contato com a paranormalidade aconteceu aos 9 anos, porém, somente aos 13, quando entrou na puberdade, conseguiu manipular suas energias. Foi nessa época que passou a ter contato com ETs, que lhes passavam missão de ensinar as pessoas a desenvolverem suas, abre aspas, faculdades mentais. Na década de 90, Urandir passou a fazer palestras e também apareceu em programas de televisão. Em 1995, chegou a ser entrevistado pelo programa Globo Repórter ao apresentar seus supostos poderes paranormais, como movimentar objetos, ligar e desligar televisores com a força do pensamento. Pois é, sensacionalismo não era um privilégio das emissoras menores.
Em 1998, ele afirmou ter criado um método que ensina a transmutar emoções e energia sexual em vibracional, e vendia palestras a um valor nos dias atuais de R$150. Infelizmente, não consegui descobrir exatamente do que se tratava esse método. Nessa mesma época, a revista UFO acompanhava de perto um projeto pessoal seu que havia sido implementado a partir de 1993, o Projeto Portal. Urandir conseguiu terras em Corguinho, no Mato Grosso do Sul. O método ainda não ficou muito claro se foi grilagem ou compra, uma vez que tais terras estavam em território quilombola em processo de demarcação. Lá, ele resolve criar uma sociedade alternativa, de onde surge o Projeto Portal. A iniciativa de construção de uma cidadela esotérica para enfrentar o apocalipse, esperado para 2012. O urbanismo do vilarejo seguiria o melhor da tendência UFO em arquitetura, sendo ditadas pelos próprios extraterrestres. Já em meados de 1990, a relação entre Urandir e José Gevaert, editor da UFO, começa a ficar atribulada. Não se sabe ao certo o que desencadeou exatamente o desentendimento, mas Gevaert disse em 2011 que Bilu é a maior vergonha que aconteceu na ufologia brasileira. E olhe que temos ET de Varginha, hein, companheiros? Gevaert morou em Campo Grande entre 1982 e 2008, onde conheceu Oliveira. Ele diz que Bilu era o nome de seu gato, já morto, de onde Urandir teria se inspirado para criar o ET. Abre aspas para Gevaert, matéria da Folha Online. Eu dizia para Urandir que os truques eram tão ruins que nem o meu gato Bilu acreditaria. Ele fez isso para me provocar. ET tem que ter nome de ET, não de bicho. Já Urandir, que chegou a ganhar um processo por danos morais contra a revista UFO, disse que Gevaert nem gostava de gatos. Polêmicas felinas à parte, voltemos ao Projeto Portal. A ideia era sobreviver ao fim do mundo maia, em 2012, que aconteceu há 11 anos. Para isso, as casas deveriam contar com uma parede reforçada para aguentar os chacoalhões do dilúvio, e seu formato arredondado ajudaria a cortar os ventos de até 200 km por hora. Lotes passaram a ser vendidos com uma metragem de 288 metros quadrados, e certamente esse valor quebrado deve ter algum significado místico. Foi vendido por um valor entre o que hoje seria entre 120 mil e quase R$1 milhão. Quando o ET Bilu surgiu, os preços subiram ainda mais. E aí começa um grande problema. As pessoas que compravam esses imóveis não conseguiam em grande medida ter acesso à documentação. A suposta arquitetura alienígena não tem nada demais. Trata-se apenas de um iglu de alvenaria que lembra uma mini mesquita. Pois bem, as pessoas só queriam viver em paz com os ETs, em um lugar escondido, mas tudo o que conseguiram foi dor de cabeça e um lugar esquisito e sem conforto para morar. Assim, em 2000, Urandir seria preso sob acusação de falsidade ideológica e estelionato. Na década de 2000, já havia vendido mais de 1000 lotes nesse esquema, com documentos ambíguos e escritura fria, conforme denunciou a revista UFO, que a essa altura queria o curandeiro preso. Em 2007, Urandir foi acusado de grilar terras quilombolas, cerca de 300 hectares. Sim, provavelmente se trata das terras do Projeto Portal, que foi rebatizado como Zigurates. A Procuradoria Regional Especializada e a Comissão Quilombos do INCRA, juntamente com a Pastoral Rural, constataram que a situação era tensa e que seria necessária uma intervenção externa para garantir a segurança dos assentados. Essa intervenção externa não seria alienígena. Após o GCRIM convocar os moradores e Urandir para uma audiência, os funcionários da fazenda passaram a circular em frente ao centro comunitário e à escola, como uma forma de coagir psicologicamente os moradores do quilombo. Além disso, 26 cabeças de gado da comunidade foram confinadas sem alimento e água, e os funcionários de Urandir ainda bloquearam a estrada de circulação local. A atitude de Urandir coincidia com um decreto presidencial que permitia ao INCRA a desintrusão de 7 casas que estavam sendo construídas em terras quilombolas. Para além disso, Urandir já havia obstado o governo federal em 2005, quando técnicos do INCRA e do IDATERRA procuraram entrar no local para fazer medições com o intuito de demarcar 1.300 hectares. Naquela época, Urandir só parou de obstar o governo depois que foi emitida uma determinação judicial e que policiais federais foram destacados para fazer valer a medida. Mas não era somente com terras e palestras que Urandir ganhava dinheiro. Outra fonte de renda eram as visitas turísticas e os grupos de estudos ufológicos que promoviam Zigurates. E não faltava polêmica. Em uma reportagem da revista Isto É, de 2020, uma turista reclama da situação precária pela qual foi submetida, depois de pagar o equivalente a quase R$1.000 para ficar hospedada em Zigurates.
Ela afirmou que tinha que dormir no chão, que quase não tinha comida e o acesso à água era restrito. Ainda no final dos anos 90, para se proteger penalmente, Urandir fundou uma associação denominada Instituto Dáquila, que organizava eventos, vendas de terrenos, de quinquilharias, pedras mágicas, sessões de curas, etc. Essa associação teria como objetivo supostamente pesquisar a verdade sobre os ETs, teorias de conspiração, formatos da Terra e toda essa salada astrológica. Uma das pessoas que denunciou Urandir na reportagem da Isto É foi Julieta do Paraíso. Ela que chegou a visitar o portal. Lá, notou uma forte resistência dos seus companheiros de viagem em comentar detalhes, como o sumiço de empregados durante os avistamentos e por aí vai. O fanatismo é tão forte que temo que aconteça uma tragédia como a de Heaven's Gate. Heaven's Gate foi um suicídio coletivo que aconteceu em 1997, no qual 39 pessoas tiraram a própria vida porque passou um cometa próximo da Terra. Era uma seita. A entrevistada pela Isto É guardava uma pedrinha que Urandir garantia ter retirado de sua testa, como se fosse um chip colocado por ETs. Julieta alegou. Tudo isso é feito num cômodo escuro, no mesmo em que ele apresenta com as mãos fosforescentes. Um ex-funcionário do Instituto Dáquila, chamado Rubem Índio, afirmou que não voltaria a trabalhar com ele. Essa história de cura é piada. Todas as vezes que os seus filhos se adoecem, ele corre para o médico. As pedras que Urandir representam como enviadas por extraterrestres são comuns na imediação na Serra de Maracaju. São rochas de arenito com alto grau de ferro. Tudo tem seu preço. Quando usa seus truques, Urandir só pensa em arrancar dinheiro das pessoas, afirma a secretária Elane Sabaliauskas, ex-namorada do guru. Agora ele está loteando uma área rural e vendendo terrenos de 800 metros quadrados, mas os compradores não viram nem a cor da escritura. Como ele está sempre cercado por seus homens, não dá para questionar. A reação dele a qualquer sinal de desconfiança é ameaça em cima de ameaça. Acusa Elaine. Gostaria muito de pesquisar a campo como é a cidade de Zigurates. Tomar depoimentos, falar com pessoas que foram associadas. Não é incomum que esse tipo de seita tem muita coisa muito pior por trás, como trabalho escravo, abusos, entre outros crimes maiores. Mas vamos nos ater ao tamanho que este podcast tem. Se você quer que a gente vá ao fundo no caso Urandir, mande um pix para diplomatasdesinode@gmail.com e ajude a gente a financiar esse canal. Ou então se inscreva como padrinho em apoia.se/diplomatasdesinode. Voltando ao nosso episódio, Urandir construiu um grande império econômico. Além de administrar a seita, Urandir é dono da Air Pantanal, da 067 Vinhos, de um banco com uma criptomoeda própria e da Kion Cosméticos. Ou seja, Urandir é um burguês safado. A história da criptomoeda. Já havia me esquecendo. Em toda sociedade alternativa que se preze, a preocupação com o meio circulante que seja típico daquela sociedade é relevante. Em Zigurates, Urandir logo cedo mandou imprimir dinheiro, o chamado Bônus Dourado Mercantil, ou simplesmente BDM. Em 2021, o Instituto Dáquila resolveu inovar e emitir criptomoedas conversíveis na moeda local de Zigurates, a BDM digital. Não tardou muito depois do lançamento, a questão já virou caso de polícia. Melhor dizendo, de tribunal. De acordo com o site MediaMax, que conseguiu obter informações do processo, a BDM teria sido fruto de uma clonagem de um código de um outro projeto de criptomoedas. Ainda de acordo com o autor do processo, cujo nome não foi revelado, os dois haviam sido sócios no passado, mas que, a partir dos entendimentos da cessão da propriedade intelectual do código-fonte, o programador pulou fora do projeto, e Urandir fez um hard fork da blockchain que o programador estava desenvolvendo. No ano seguinte, o programador se deparou com movimentações na casa de 20 milhões da blockchain que havia criado e percebeu que a moeda havia sido clonada. A BDM Digital se defende afirmando que apresenta uma cópia legal da documentação de sua criptomoeda. Urandir voltou aos holofotes em meio ao desaparecimento de Bruno e Dom, em 2022, graças a uma postagem da Choquei, site de fofocas e fake news, que dizia que pesquisadores haviam descoberto uma cidade maior que São Paulo, embaixo da Amazônia. Essa cidade seria Ratanabá, o motivo pela qual a Amazônia é tão cobiçada pelos europeus. Ratanabá é uma versão tupiniquim do mito de Atlantis, um mito muito explorado por ufólogos e conspiracionistas. Seria uma cidade de uma antiga civilização até então desconhecida, habitada por uma população rica, com pirâmides de ouro e joias preciosas, o que instiga o imaginário e a vontade de se explorar essa cidade com o intuito de obter enriquecimento fácil.
Ratanabá talvez seja uma metáfora para a vontade de explorar riquezas naturais que estão por debaixo da Amazônia, algo que é impossível de se fazer sem destruir a floresta mais importante da América do Sul. Essa cidade seria considerada a capital do mundo, muito maior que São Paulo, com várias ramificações. A teoria se assenta nas formações rochosas quadrangulares que se formam naturalmente das chuvas intensas e do escoamento natural das águas, que vão desenhando esse formato conforme vão encontrando o caminho mais fácil para escoar. Os indígenas aproveitam essas formações iniciais e utilizam como linhas defensivas contra o colonizador, ainda nos dias atuais. Porém, essa ideia de Urandir não seria tão original assim. A lenda de Atlantis é uma lenda sobre um continente-estado que teria tentado invadir Atenas, mas falhou, e como castigo dos deuses teve o fardo de afundar em um dia e uma noite nas águas fronteiriças entre o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, que leva esse nome por causa disso, de acordo com a crônica de Platão. Poseidon era o patrono de tal ilha, que era cercada por montanhas, que em grego antigo montanha se chama Clitos, e na qual, ao centro, morava uma jovem de nome Clitó. É difícil imaginar que essa é a genealogia da palavra clitóris, que significa pequena montanha. Mas sigamos em frente. A ilha era rica em recursos naturais e minerais, inclusive ouro, prata, cobre, ferro e etc. Por isso, quando foi citada na obra platônica, e em outras obras ao longo do tempo, despertou a cobiça europeia por encontrar este tesouro perdido no Mediterrâneo. A verdade é que cientistas mais céticos, depois de anos buscando indícios da existência da ilha, tendem a achar que a lenda de Atlântida é uma referência a um grande desastre natural. Talvez seja, inclusive, o mesmo desastre natural que testemunharam os sumérios na epopeia de Gilgamesh e os hebreus na lenda de Noé. Uma teoria de conspiração que circula nos dias atuais é que a Atlântida seria a própria América e que os povos ancestrais dos Incas, chamados de Chavin, seriam essa população dizimada. Daí, para mudar da Cordilheira dos Andes para a Amazônia seria uma mera adaptação. Outra lenda que pode ter sido aproveitada e que de certa forma pode até ter surgido da lenda de Atlântida é a do Eldorado. Sendo o primeiro mito da cidade imaginária da América, o Eldorado teve origem por volta de 1530 na Colômbia. Tudo começou com a história de um líder indígena que se mergulhava em pó de ouro, Eldorado, para os conquistadores espanhóis. A lenda foi posteriormente transferida para a Venezuela e para as Guianas. A partir de 1596, relatos localizam Eldorado na Amazônia portuguesa, e já como um verdadeiro império de riquezas, localizado em uma ilha cercada por montanhas de ouro, prata e sal, cuja capital seria Manoa. Do século XVI ao XVIII, o Eldorado, apesar de nunca ter sido visto, estava demarcado em todos os mapas produzidos na Europa. O Eldorado acabou virando o nome de algumas cidades brasileiras, como Eldorado dos Carajás, no Pará. O cerne do mito que levou os fundadores a nomear tais cidades reais é o mesmo que motiva as buscas do Eldorado fictício, o lugar onde a felicidade e a extrema riqueza existiam. Em um período de colonização e de mercantilismo, no qual o metalismo reinava solto, era o paraíso na Terra. Os malucos do Instituto Dáquila sequer negam que exista uma espécie de plágio desses mitos. Na verdade, como é a tendência do conspiracionismo nos dias atuais, Urandir busca fundir essas narrativas para validar o mito, buscando uma narrativa universalista que misture todas as conspirações e lendas que já vigoravam separadamente. O mais impressionante é que, de acordo com o Instituto Dáquila, Ratanabá existe há mais de 450 milhões de anos. Isso significa que era uma cidade mais antiga do que os dinossauros, que foram extintos há 65 milhões de anos. Já o Homo sapiens sapiens surgiu há 350 mil anos. Outro elemento que também utilizam é o de que as linhas seriam túneis. Primeiro que túneis de 450 milhões de anos já teriam colapsado há muito tempo. Mas o arqueólogo Eduardo Góes das Neves, da Universidade de São Paulo, afirma que existia sim túneis na Amazônia, que foram construídos a partir do século XVI pelas potências europeias para demarcar entre postos militares e fronteiras entre o Império Português e Espanhol. Neves ainda levanta hipóteses em relação aos interesses envolvidos na história do Ratanabá. A boa e velha vontade de extrativismo colonial na Amazônia, que é riquíssima em minérios e todo mundo sabe. E o racismo, principalmente quando se diz em civilizações, entre aspas, avançadas de milhões de anos e se ignora a capacidade de populações nativas em fazerem ou se utilizarem de determinadas formações geológicas. É como dizer que as pirâmides do Egito foram feitas por astronautas, não por mão de obra escrava brutalmente explorada. O Ratanabá
traduz nada mais do que a febre do ouro de quem criou. A ganância sem limites de Urandir Fernandes, que ganha vida através do estelionato, do obscurantismo e do curandeirismo. ET Bilu foi uma imensa jogada de marketing para lançar o Instituto Dáquila, uma iniciativa paralela para fomentar a pseudociência, uma verdadeira ofensiva antimoderna, uma vez que os espaços acadêmicos são de difícil acesso para o crescimento dela. Já ia me esquecendo. Um dos mitos propagados pelo Instituto Dáquila é o de que a Amazônia não queima. Um mito que foi muito propagado por outro mito, um mitomaníaco chamado Bolsonaro. Inclusive, ele repetiu essa mentiraiada na Assembleia Geral da ONU de 2020. E assim, os canalhas vão se associando para se aproveitar de maneira melhor da boa-fé do nosso povo. Gostou do episódio? Não se esqueça de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal. Até a próxima.